Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo a mais um episódio do Especialistas em Gestão. Meu nome é Rafael Barreto e eu ajudo empresas a aumentarem seus lucros, dando mais tempo livre e qualidade de vida para seus donos. E hoje é um dia que se eu tivesse pelo, ia estar todo arrepiado. Por quê? Porque eu tô com uma empresa que me ensinou 70% a 80% do que eu sei sobre consultoria, sobre gestão empresarial. Empresa essa a qual eu trabalhei 7 anos e me realizei profissionalmente lá. Vocês sabem do que eu estou falando? É Sebrae São Paulo. Então eu vou apresentar já Marco e Márcio. Parece uma dupla sertaneja, é quase uma dupla sertaneja. Mas respondendo as duas perguntas que a gente sempre faz aqui. A primeira delas é: o que você tem que fazer, terminando esse podcast? É procurar o Sebrae. Procurar o Sebrae não é abrir só o site, é abrir o site também, é abrir as redes sociais e ir no Sebrae da sua região. No nosso caso aqui na Baixada Santista, o nosso quartel-general é na Washington Luiz, que número? 176. Washington Luiz 176. Invista alguns minutos, algumas horas da tua vida e vai lá conhecer. É diferente. Vai lá e vai conhecer. Bacana? Vai saber o que eles têm para te oferecer. A primeira pergunta, então, já respondi. O que você tem que fazer? Procurar o Sebrae São Paulo. Segunda é como você procura o Sebrae São Paulo? Já respondi de uma forma, né? Falando como você vai lá. Agora, vamos falar mais sobre, vamos falar quais são os produtos, vamos falar o que o Sebrae tem que entregar. Inclusive, já vou falando para vocês, vai lembrando na memória, tá? A missão do Sebrae São Paulo é uma missão muito bonita. É uma missão muito legal e que eu trabalhei lá, a gente realmente vive a missão. Bom, para a gente começar a responder essa pergunta do como, eu vou pedir para o Marco Aurélio apresentar suas credenciais. Quem é você no rolê, meu amigo? Bom, obrigado aí pelo convite, Rafael. É um prazer estar aqui, especialmente com você, que é uma pessoa referência para nós. Tanto que eu preciso dizer para vocês, né? Nós fizemos um remodelamento do nosso escritório regional, e não só a questão física, mas o Rafael, com sua sabedoria, nos ajudou também com os nossos colaboradores para que aquele novo ambiente pudesse ser um espaço colaborativo, integrativo, e foi muito bacana essa integração aí com o Rafa. Bom, eu sou o Marco, né? Marco Aurélio, eu estou há 27 anos no Sebrae. Eu iniciei minha atividade no Sebrae numa região do Vale do Paraíba, chamado Guaratinguetá. Naquela oportunidade lá em Guaratinguetá, naquela região, por incrível que pareça, é uma região muito turística, né? A gente tem do lado de Guaratinguetá um polo de turismo religioso chamado Aparecida, que naquela época, em 2012, 2011, já recebia quase 14 milhões de pessoas ano, né, por conta da questão da fé. Do lado tinha uma outra comunidade católica que a gente chama de Canção Nova, que também era um polo atrativo de cristãos católicos. Enfim, ali se tornou um circuito religioso e eu ajudei a organizar ali todo o trade turístico para receber essas pessoas, né? Afinal de contas, parece que o turismo acontece por osmose, não é, né? Você está convidando pessoas para a tua casa, no nosso caso, 14 milhões de pessoas, e você imagina a infraestrutura que a gente tem que formar para isso. Logo depois eu mudei de lado do estado, eu fui para o noroeste do estado de São Paulo, fui gerenciar um escritório de Araçatuba, ali conheci tudo sobre boi, sobre cana, sobre produção rural, e foi uma experiência magnífica naquela oportunidade para mim. Em 2017, assumi uma baita responsabilidade. Substituí um grande amigo, um grande profissional, que é o Paulo Sérgio Franzose, aqui na Baixada Santista. Confesso que a barriga, ela tremeu, ela ficou gelada naquele momento, mas aceitei o convite, foi um dos maiores presentes que o Sebrae me deu, que é estar hoje aqui em Santos, especialmente na Baixada Santista. Show de bola, cara. Paulo Sérgio, ele foi o melhor líder que eu já tive na minha vida. E é muito engraçado, a gente falou isso até no episódio de liderança com a Lara e com o Rogério, que é o seguinte, cara, ele foi o meu melhor líder, mas eu acho que também foi o cara que, quando eu era liderado dele, foi o cara que eu mais briguei na minha vida. Como eu brigava com o Paulo Sérgio, velho. E eu, não, Paulo, não tem que... E, cara, assim que eu me tornei gerente, eu percebi, né, o fardo da responsabilidade que ele carregava, e aí eu consegui entender tudo ali. Ele foi um pai para mim, um pai de um filho adolescente. Eu era o rebelde do escritório, acredito que o mais rebelde, inclusive. E, nossa, eu até me emociono quando eu falo desse meu amigo Paulo Sérgio, que hoje é um irmão. Graças a Deus a gente tem contato pra caramba. E aí,
Pessoal, eu cometi um erro em 2019, que eu participei de um processo 2013. seletivo. 2013. Eu cometi um erro em 2013, que eu participei de um processo seletivo e contratei essa figura, tá certo? Que até hoje tem pessoas que às vezes me ligam do Sebrae falando, aí ó, teu funcionário, o cara que tu trouxe pra gente. Mas, na verdade, uma surpresa muito grata. Um colega nosso que foi contratado era analista e hoje se tornou um dos principais consultores da Baixada Santista, Márcio Cruz. Márcio, me diz aí quem é você no rolê. Bom, primeiro, obrigado aí por ter me contratado lá, né? Por ser o meu padrinho ali no processo seletivo. E também foi o meu primeiro amigo, na época a gente tinha essa figura, né? Dentro do escritório. Ele que fez a integração minha com o time, né? Do formato dele, do estilo dele, mas foi ótimo. Eu imagino. Exatamente. Mas foi muito bom. Mas sou Márcio Cruz, sou consultor de inovação aqui no Sebrae, cuido dos projetos de inovação, startups, né? Sou responsável pela construção do ecossistema de inovação da Baixada Santista. Atuo também construindo hoje um grande projeto que é uma governança da Costa Paulista para o desenvolvimento da economia azul no estado. Então o objetivo é que a gente consiga conectar todas as cidades, né? Aquilo que a gente chama de quíntupla hélice, né? Governo, academia, mercado, sociedade e meio ambiente, para que a gente consiga desenvolver economicamente o estado através do empreendedorismo e da inovação e valorando o patrimônio natural e cultural dessas regiões. Sou administrador de empresa, atuo no Sebrae desde 2013. Antes do Sebrae sempre fui empreendedor, com uma passagem rápida pela TOTS. Então sei muito bem o que é chegar no final do mês, você ter que decidir quem que você paga, você, em alguns casos, né, ter que ali derrubar o cara do poste para ele não cortar sua luz, né? Mas são os desafios, né? Empreender, acho que é uma das grandes experiências que a gente pode ter na vida, porque é muito desafiador e muito gostoso também, se aprende muito e se desenvolve demais. Bacana, cara. E aí a gente vai começar a conversar sobre isso, empreendedorismo. Eu vou confessar uma coisa. Bom, primeiro de tudo, eu preciso falar, cara, eu e Márcio Cruz, eu acho que o Paulo Sérgio era a segunda pessoa que eu mais brigava no escritório. A primeira era o Márcio Cruz de longe, velho. Porque eu sou um cara totalmente pragmático, né? Eu sou o cara de, puta, vamos fazer. E o Márcio Cruz, ele é expressivo, não existe certo ou errado. O Márcio Cruz, ele tem ali o dom da comunicação, ele precisa explicar as coisas. E eu não, cara, vamos fazer direto. Mas cada um tem o seu valor e hoje, depois de 10 anos, eu posso falar, cara, acertei, né, no processo seletivo, porque, poxa, tu tá aí como uma das principais pessoas da Baixada Santista, você era um analista, foi promovido a consultor, então não tenho dúvida que é uma grande ferramenta aí. Agora, voltando, a palavra empreendedorismo, eu vou falar uma coisa que hoje eu posso falar. Eu fui entender a palavra empreendedorismo sei lá, em dezembro de 2011, quando eu fui participar do processo seletivo do Sebrae. Eu juro, por tudo quanto é mais sagrado, que eu não sabia o que queria dizer empreendedorismo até participar do processo seletivo do Sebrae. Eu quero dizer que a palavra empreendedorismo ela é uma palavra nova. Na boca de todo mundo é uma palavra nova. Ela tem menos aí de 15 anos, na minha opinião. E aí aconteceu toda uma revolução, né, cara, que de 2011 para cá eu vejo muita gente migrando, sim, de colaborador e funcionário para seu próprio empreendimento. Inclusive até com auxílio do microempreendedor individual, que foi uma sacada muito grande, na minha opinião, do governo, porque tirou aquele ato, né, de opa, eu sou funcionário, agora eu tenho que ser empresário, né, veio o MEI ali para você conseguir se organizar. Me conta aí como é que tá o empreendedorismo na Baixada Santista, né? E aí vai para você, Cruz, que você tá desde 2012 lá? 2013. Então, o que você tem percebido do empreendedorismo na Baixada Santista? Tem aumentado, tá estável, tá declinando? Me conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que o empreendedorismo, ele não declina, né? Ele cada vez mais vai se ampliar, porque o que acontece hoje numa mudança de mundo, né? Uma questão de possibilidades que a tecnologia ela nos permite fazer negócios, né, de diversas plataformas que nos conectam. Então, antes a gente tinha
ali um ambiente de mais escassez, né, anterior a esse período, onde a gente tinha uma grande dificuldade de empreender. Hoje a gente tem muitas ferramentas que permitem que o empreendedor consiga fazer suas atividades e fazer também ali desenvolvimento do seu negócio, atuar de forma autônoma. Então ele tem ali hoje uma facilidade muito maior. Antes a gente tinha realmente, para empreender, era tijolo sobre tijolo, né? Era uma coisa muito física. E você tinha uma dificuldade muito grande, precisava de muito recurso. Hoje, com pouco recurso, você vai lá e consegue fazer. O cara, se falar assim, eu hoje quero montar um negócio, ele procura uma plataforma, acha ali um produto para vender, sem dinheiro ali, com uma grana ali só do fornecedor, você consegue ali rapidamente montar um site para vender no Mercado Livre, vender ali dentro de outras plataformas e sair da inércia que você está em casa, né? Eu vejo que a Baixada Santista ela tá se tornando mais potente por conta de movimentos que estão acontecendo na cidade, né? Eu vejo o Porto hoje como também uma grande oportunidade que as pessoas acabam não enxergando e uma dificuldade que o Porto tem. O Porto tem uma grande dificuldade de contratar mão de obra local, porque eles têm ali uma característica de precisar de mais de algumas certidões específicas, o empresário tem que estar um pouco mais organizado, e ele então tem essa dificuldade de contratar mão de obra local aqui, contratar empresas que podem servir para eles, né? E isso, inclusive, é um dos projetos que a gente está tentando desenvolver com eles. Vamos lançar agora, provavelmente em junho, a gente lança um projeto ligado especificamente para capacitar o empreendedor a atuar com o Porto de Santos e ali também ter uma pegada ESG que cada vez mais tem uma necessidade. Então eu vejo também a Baixada Santista numa questão de tecnologia, né? Tem o Parque Tecnológico de Santos aí que está se estruturando, então a ideia é que a gente consiga transformar Santos aí num distrito de inovação, né? Que a gente consiga ali atrair empresas de fora, né? E ir para um lado que gera maiores salários, né? Que é a tecnologia. Então uma cidade que ela é extremamente industrial, ou que depende apenas de um grupo como é o Porto, você acaba tendo salários menores, né? Então, quando você tem tecnologia envolvida, você consegue ter maiores salários, né? Então, temos aí, eu vejo também a questão do mar, a gente está despontando para a economia azul e existem inúmeras oportunidades que a gente pode aproveitar. E a cidade de Santos, que não é só uma característica nossa, né? Uma característica também de outras, das cidades, principalmente do estado de São Paulo, ligadas a mar, de ficar um pouco de costa para o mar, né? E o mar, ele é uma infinidade de oportunidades que vai do turismo, esporte, lazer, cultura, gastronomia, bioeconomia, que vai tratar ali de aproveitar os materiais orgânicos ligados ao mar para remédio, para produto, para descarbonização, né, que é tirar o carbono do céu. Então, cara, a gente tem uma oportunidade enorme com o mar e que a gente precisa aproveitar mais, né? Alguns clusters que a gente tem aqui, que a gente às vezes nem sabe, né? A gente tem aqui do lado do Guarujá um estaleiro que construiu a quinta lancha mais rápida do mundo. Fez um projeto para entregar lá na represa Billings, uma embarcação lá para a Prefeitura de São Paulo, em 2 meses, algo que vamos dizer que é quase um recorde. Do projeto à entrega, os caras demoraram 2 meses. Então a gente tem muita competência local e clusters econômicos que precisam ser mais desenvolvidos, ter mais cuidado também do poder público. Então a gente tem aí grandes oportunidades na região. Maravilha. E aí me conta um pouquinho, você que passou por 3 regiões, né, do Sebrae, né? Então Guaratinguetá, Araçatuba e Baixada. Quando você chegou na Baixada, o que você percebeu de diferente? Quais são as diferenças da nossa região? Partes positivas e também estamos falando aqui das partes que a gente precisa melhorar, tá? O que você percebe relacionado ao empreendedorismo da nossa região? Legal. Rafael, acho que você falou uma coisa que me chamou muito a atenção e é fundamental a gente bater nesse item, né? O que é empreendedorismo, né? E aí você falou, olha, eu comecei a aprender isso muito tempo depois. E é engraçado, para as pessoas que nos ouvem agora, se puder, nos primeiros 3 segundos, para você, o que é empreendedorismo e colocar aí para nós, seria fundamental. E a gente vai ter uma grande surpresa. Porque o empreendedorismo, se você colocar no Google agora o que é empreendedorismo, se você tiver a paciência de ir até a 2ª página, dificilmente você vai ter a mesma interpretação
para todas as pessoas. E isso é fundamental, cara, porque empreender é algo, é uma palavra nova, é um modelo novo, mas que ainda precisa ser mais compreendido. Marco, vou te interromper porque eu acho legal, cara. Vamos fazer esse exercício? Porque eu vou te falar o meu. O meu, pra mim, empreender é um estilo de vida. Olha que coisa louca, não tem nada a ver com coisa. Você começa a empreender quando você é funcionário de uma empresa. Então, cara, o que é empreender pra você? Empreender, para mim, é você resolver um problema do mundo com algo que você vai ganhar dinheiro e principalmente ser feliz com aquilo. E aí, tu, Marco? Assim, se a gente for pegar os dois, aí desculpa plagiar vocês, estilo de vida e resolver dores, é a vida do empreendedor, né? Ele é o cara que, assim, quando a gente pega lá, depois a gente vai falar sobre isso, mas o primeiro comportamento do empreendedor no Empretec é reconhecimento de uma oportunidade, que é reconhecimento de uma dor, de um problema, né? E tem iniciativa, que aí já parte para comportamento. Para mim, empreender está muito mais ligado a comportamento do que a montar um negócio. E a gente podia falar sobre isso, Rafael, para quem nos ouve, seria muito bom que todo empresário fosse empreendedor. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer para você que não é. A gente encontra pessoas no poder público com comportamento empreendedor e, às vezes, não encontra um empresário com comportamento empreendedor. E isso precisa ser característico, ou seja, empreender é algo que tá ligado à vida. E vida está ligada a comportamento, a estilo, a fazer, a acontecer, enfim, a um conjunto de comportamentos e não só montar um negócio. Animal. E qual é... muito legal você trazer essa parte do... Eu vou usar pra mim isso, cara. Toda vez eu vou perguntar pros caras, o que é empreender pra você? O que é empreender pra você? Achei animal. Mas vamos lá. E quando você chegou na Baixada Santista, qual foi as partes legais que você olhou e falou, cara, que cidade diferente pra isso? E outras coisas você falou, nossa, que região difícil pra isso. O que você percebeu de diferença na cidade, pontos positivos e negativos para o empreendedorismo? Uma coisa que é muito comum no interior, você teve a oportunidade de estar em Itapeva, é muito valorizado o relacionamento. O relacionamento olho no olho, de tomar um café, de ir visitar uma associação comercial. E a minha primeira interpretação, quando o chefe da ocasião, que era o Ivan, me ligou, falou, você vai para a Baixada Santista? Juro por Deus, eu imaginei aquelas pessoas do metrô que nunca olhavam um para o outro e que eram pessoas extremamente ligadas à capital de São Paulo. E a surpresa, que não é nada disso. A gente é um interior com praia aqui, com pessoas extremamente competentes, com um lugar com uma cultura e uma vocação que não tem, né? É uma vocação específica. Uma diferença do interior é que é muito pujante a questão do agro. Aqui a gente tem também, por incrível que pareça, a região sul, ela é recheada de produtores rurais familiares. Mas a característica aqui é turismo. E, Rafa, tem uma questão do turismo que poucas pessoas elas têm essa interpretação. Quando eu vendo um copo, eu pego o copo, compro o copo e coloco na mesma economia. Quando uma pessoa sai de São Paulo, sai de qualquer cidade do interior e vem a Santos, e vai no restaurante X e gasta R$100, isso quer dizer que ele tirou R$100 da economia São Paulo e colocou R$100 na economia santista. E esse modelo econômico é o modelo econômico perfeito entre aspas, né? Mas é o mais avançado, porque teoricamente eu consigo enriquecer uma região e trazer divisas para ela através do turismo, e se for nesse sentido que o Cruz está falando, sem agressão ao meio ambiente, de uma maneira organizada, isso é um negócio perfeito. Porque ele ficou sem o dinheiro e eu fiquei sem a praia? Não, a praia está aqui. Então a relação de consumo, quando você fala em serviços turísticos, para nossa região, ela é extremamente importante e em alguns momentos negligenciada, porque ela precisava ser um pouco mais profissional. Tive no Rio de Janeiro esses dias, acho que foi o Cruz que me contou uma coisa assim, mas eu fui fazer a prova. E quando você chega no aeroporto do Galeão, você tem agências de turismo vendendo pacotes para Angra dos Reis, Paraty, e eu fui no Google para saber a distância. A distância até que não é muito, mas é 4 horas de viagem. Aí eu fiquei imaginando, por que eu não chego no aeroporto de Congonhas e as pessoas que vão participar de congressos e que vão ficar o final de semana em São Paulo sem fazer nada, a 1 hora eles estão numa praia maravilhosa, eles podem comer uma comida caiçara. Conhecer a primeira cidade do Brasil, né? Conhecer a primeira cidade do Brasil, então a gente ainda precisa entender que turismo é negócio, e é um negócio proveitoso. A cidade de São Paulo, desculpa me estender, mas a cidade de São Paulo, no Brasil, é que mais recebe os turistas internacionais no Brasil. Não é o Rio de Janeiro, é São Paulo. E essas pessoas fazem o que final de semana?
Por que nós não vendemos para ele um pacote turístico para que ele possa... Se o Rio de Janeiro vende um pacote a 4 horas de distância para conhecer uma experiência que é bonita, linda, maravilhosa, será que a gente também não pode ter essa percepção na Baixada? Então, eu misturei um pouquinho aqui, mas a vocação turística aqui é muito... Para quem vem de fora, ela precisa ser muito mais explorada. Cara, eu acho perfeito, porque eu sempre pensei nisso, né, cara? A Baixada Santista, Santos, Guarujá, Bertioga, Itanhaém, né, e todas as cidades da Baixada Santista, tem muita coisa legal e eu não vejo o turismo como, por exemplo, qualquer outro lugar que você vai. Como você falou, até Guaratinguetá. Entendeu? Você fala, cara, Aparecida ali, olha só, por que a gente não faz isso? E eu nunca tinha pensado nisso, tá? Em Congonhas, ter passei pra cá. Aqui mesmo na região. Tu chega em qualquer região do Nordeste, tem os tais dos receptivos. Tem uma boquinha ali que fala, cara, eu consigo fazer 7 dias de viagem pra você. Se eu quiser fazer se eu sou um cara que chego em Santos, onde eu vou procurar? Eu vou procurar sozinho ou o bonde do Monte Serra e tudo. E, cara, olha a oportunidade aí. Mas aí vamos lá, né? Aí a gente vai ficar esperando o governo. Não, irmão, iniciativa privada, monta um negócio desse, cara. Monta lá 2 vanzinhas, coloca lá em Congonhas, começa a trazer esses caras, e isso funciona muito bem. Mas eu não vou deixar escapar uma coisa aqui. Eu falei que é estilo de vida, né? O Márcio Cruz falou ali resolver dores de uma forma, você juntou os dois, você falou comportamento. Legal. Vamos deixar a técnica de lado, vamos deixar a gestão um pouco de lado, que a gente vai falar de administração, finanças e tudo, mas primeiro a gente tem que ter comportamento. Legal. Aonde eu vou buscar esse comportamento? E aí eu quero falar do nosso... Tu vê que eu sempre falo nosso, que eu tenho o Sebrae, né? O Sebrae não saiu de mim. Sangue azul. Né? O sangue azul. Qual o principal produto para comportamento empreendedor hoje do Sebrae? A gente tem um produto que ele acontece no mundo inteiro e a gente tem um privilégio no Brasil de ser quem é o time que ministra esse produto, que é o Empretec. O Empretec ele costuma ser um divisor de águas na vida do empreendedor, e isso não sou eu quem falo, são o depoimento das pessoas que fazem o curso. E posso dizer para vocês, acreditem, eu fiz muito curso na minha vida. E esse está no top 3 ali. Está lá entre os melhores cursos que eu fiz na minha vida para poder trabalhar, para poder desenvolver como empreendedor. O Empretec ele vai trazer em você uma vivência dentro daquilo que é o cotidiano de uma empresa, fazendo com você desafios ao longo do curso que você vai vivenciar todas os perrengues e as benesses que o empreendedor passa na vida real. Então você consegue sair de lá pronto para tomar a decisão se você quer empreender, se você não quer empreender, porque também é bom entender isso. Teve um colega nosso que fez com a gente, que foi diretor do Parque Tecnológico e hoje está aí pré-candidato a vereador, que é o Gabriel Miceli. O Gabriel Miceli fez o Empretec querendo empreender e ele decidiu que ele ia ser um homem público. Perfeito. Que legal. Perfeito. E o que é... Então, legal, a gente tem esse produto do Empretec. E o que o Empretec faz? O que a gente pode, inclusive... Porque todo curso de comportamento, pessoal, ele é meio... ele é meio sigiloso. Por quê? Porque curso de comportamento é baseado em experiências. Se a gente contar as experiências, acaba o resultado, tá? Então, você vai ficar sabendo pouco do que acontece no Empretec na íntegra. Se alguém fez Empretec, você perguntar, ele vai falar, cara, vale a pena. Ah, mas o que acontece lá nos dias? Cara, só fazendo. Porque se é um curso baseado em experiência e eu te contar, é que nem eu fazer um spoiler de um filme. Olha, esse filme é maravilhoso. Pena que o mocinho morre no final. Acabou a graça do filme, né? E o que a gente pode falar sobre essa imersão em Empretec, Marco? Bom, Rafa, é importante lembrar também para todas as pessoas que nos ouvem, de maneira muito resumida, o Empretec ele nasce de um estudo de um profissional chamado David McLellan, que estudou no mundo inteiro o comportamento de empresários de sucesso. E esse estudo era mais ou menos assim, se esse pesquisador chegasse em Santos, ele perguntaria para o Rafael, para a Associação Comercial, para o Banco do Brasil e para várias pessoas quem são os melhores. E a partir daí começava aí um estudo sobre as características e o comportamento dessas pessoas. Naquela época tinha um conceito na pesquisa que era país de primeiro, segundo e terceiro mundo. Né? Existia esse conceito muito forte na época que se relacionava ao desenvolvimento de cada país. Bom, ao final de alguns anos, eles chegaram com uma pesquisa para a ONU
E a pesquisa foi reveladora, dizendo o seguinte, olha, o sucesso dos negócios não depende do negócio, mas veja você, do comportamento de quem o gere. E por isso que é muito comum hoje, por exemplo, isso você pode estar se lembrando de pessoas que montaram uma padaria onde não tinha padaria, e era o primeiro e que era certeza de sucesso, e infelizmente aquela pessoa não veio a sobreviver. Não a pessoa, né? O negócio, melhor dizendo. Isso está muito ligado a comportamento. Então, o comportamento define negócios. Depois, esse mesmo David McClellan conheceu uma pesquisadora mexicana que também estava radicada em Harvard, e chamada Marina Fanning, que estava estudando na época um conceito chamado pedagogia para adulto. Andragogia? Andragogia. E aí, porque comportamento não se ensina em lousa, não é convencional. Então, ela ajuda a criar esse seminário chamado Empretec, que o nome em si não diz nada, né? Mas depois eu vim a descobrir que o Empretec ele foi testado na Argentina, naquela época, com empresas que tinham alguma tecnologia para testar. E na Argentina, eles fizeram esse teste, ou seja, o Rafael tem uma papelaria e essa papelaria tem algum grau de inovação. Então você faz o Empretec. Pegava uma outra papelaria e o banco argentino financiou os dois e montou-se aí, se não me engano, foram 22 negócios e que fizeram naquele momento o primeiro seminário Empretec no mundo, 1970 e poucos. Olha para você ver. E depois de 2 anos descobriu-se que daquelas pessoas que fizeram Empretec, apenas um havia não sobrevivido, não deixado o negócio, os outros 21 estavam muito bem, ou tinham um grau de evolução, e daqueles 22 que não fizeram Empretec, apenas 3 ou 4 tiveram seus negócios permanentes. Então ele prova naquele momento e retorna para a UNTAD. A UNTAD é um órgão da ONU dizendo, olha, o negócio depende de comportamento e não do negócio em si. Por isso que o Empretec faz sucesso há 30 e poucos anos. Cara, muito legal. E depois eu vou passar até esse vídeo para vocês pegarem e recortarem essas partes que a gente está falando em Empretec para tangibilizar muito o negócio, né? E ele é baseado em 10 características que a gente chama de CCS, né? 10 características do comportamento empreendedor. Um deles você comentou, né? Então, busca de oportunidade de iniciativa e tem também atingimento de metas, etc e tal. Quanto é que está custando hoje o Empretec? Hoje, no estado de São Paulo, ele custa R$ 2.090 em 10 vezes. E ele é extremamente subsidiado no Brasil, né? Se você pesquisar fora, o valor do Empretec ele está mais ou menos $5.000. E eu tenho um lançamento para fazer aqui com você, viu, Barreto? Eu acho que é uma oportunidade muito bacana. O Sebrae Nacional, geralmente as pessoas que fazem Empretec, eles sempre querem algo mais. Então hoje está lançado um produto chamado Arena, que é só para empretecos e tem uma continuidade da CCS. E provavelmente a gente faça no segundo semestre aqui na Baixada Santista. Tô dentro. E você é nosso convidado. Legal, tô dentro, já tô fechado. Já pode colocar meu nome lá. Só me avisa com bastante antecedência, que eu sou praticamente um autônomo, preciso arrumar minha agenda, mas tá tudo certo, já tô dentro. Legal, vamos falar sobre isso. Pessoal, é muito importante você entender isso. $5.000 hoje, a R$5 a gente tá falando de R$25.000. Legal? R$25.000 faz o Empretec. Não estou diminuindo de maneira alguma meus colegas que têm mentorias, que têm treinamentos de imersão, etc e tal. Eu, por exemplo, comprei um treinamento do Érico Rocha que foi de R$25.000 e valeu a pena, valeu muito a pena, não vou nem dizer desse cara. Mas eu conheço sim cursos de imersão que custam 10, 15, 20 mil reais e que não chegam a valer um Empretec. E eu não estou diminuindo os caras, o que eu quero dizer é que o Empretec é muito, mas muito valioso. É algo que já se prova desde 1970 e pouco, você falou. É algo que não foi o Brasil, não foi o Sebrae que criou, então foi um órgão da ONU que criou isso daí, lógico, o David McClellan, tô trazendo aí um resumão, se me corrija se eu estiver errado, tá certo? E que, cara, ele faz a diferença na vida das pessoas. Por R$2.090 podendo dividir em 10 vezes. Meu amigo, se você é empreendedor, você tem que fazer. Lembra o que você tem que fazer? Um deles é Empretec. Ah, mas eu não consigo fazer porque eu tô ruim de grana. 10 vezes de 200 pau. Arruma, dá um jeito. Velho, hoje se você for no restaurante, você vai gastar R$200. Cara, deixa de ir no restaurante e faz o Empretec. Ah, aconteceu agora, tá? Teve um colega meu que ele falou, Barreto, olha só a visão do cara. Só de ele ter sido chamado para entrevista, ele já teve um aprendizado animal. Tomei café com ele hoje de manhã. Ele falou, Barreto, a mulher me ligou, falou que eu fui aprovado pro Empretec, mas eu percebo que eu tô trabalhando errado.
Ela falou, ó, você tem que ficar da semana do dia 10 ao dia 16 só com a gente. Ele falou, não, não posso, eu tenho que trabalhar. Ela falou, não, não tem como. Ele falou, tá, então já me avisa a próxima data que até lá eu vou conseguir essa semana, mas hoje eu não consigo. Só do coisa, ela falou, mas peraí, velho, como é que tu vai conseguir planejar a tua empresa, organizar a tua empresa, o teu comportamento, se tu não consegue sair do operacional uma semana, com antecedência, nós estamos falando de um mês e pouco. Ali ele caiu... Rafael, desculpa te interromper, Claro. mas eu achei fantástico o começo do podcast aqui, que o seu propósito é fazer com que os empresários eles possam ter mais qualidade de vida E tempo livre. e tempo livre. E tá muito ligado a isso, né? Todas as vezes dessas barreiras assim, olha, eu não posso fazer o Empretec porque eu não posso sair da empresa. Tá muito ligado ao seu propósito, né? Perfeito, cara. E aí, eu, por exemplo, eu sou um cara que eu trabalho muito... A consultoria, ela tem um lado meio autônomo. Só que eu consegui organizar de uma forma que meu podcast é 10 horas da manhã e tá tudo bem, velho. E eu pego 15 dias em julho, 15 dias em janeiro, não é nem por mim, não. É por causa dos meus filhos e da minha esposa, que é professora. Sim. Feriado, eu não trabalho. Então, assim, até mesmo na autonomia, você consegue diferenciar isso. O Empretec, ele vem para te ajudar. O Empretec eu fiz em 2016. E galera, eu fui doutrinado para ser um executivo. Eu fui doutrinado para ser um gerente do Sebrae. O Empretec, mas algumas coisinhas me trouxeram para o lado do empreendedorismo e eu já amava o executivo, já amava o corporativismo, mas hoje eu sou realizado no empreendedorismo, eu tenho certeza que o Empretec trabalhou. 10 de R$200, irmão, não faz isso contigo, não entra nessa, porque tu vai ter desculpa, tu vai falar que não tá na hora de fazer porque você não tá com cabeça, relaxa que para você fazer o Empretec, você vai passar por uma avaliação psicológica, tá? Então deixa que a própria avaliação fala se está na tua hora ou não fazer. Então, tá a cabeça, já caiu a objeção. Cara, eu não tenho tempo. Se você não tiver tempo pro próximo, a cada quanto tempo que a gente tá fazendo um lá? 3 meses? Em média de um mês sim, um mês não. Cara, a cada Em 2 média. meses tem. E assim, né, Rafa, se não tem tempo, é o principal indicativo que ele precisa fazer, né? Exatamente. Mas vamos lá, vamos assumir essa desculpa aí e falar, cara, não tem tempo para fazer o de mês que vem. Legal. Dá para fazer o daqui a 3 meses? Se organize, irmão. Então já caiu a segunda objeção. E terceiro, dinheiro, 10 de 200 pau. Eu tô entrando num curso hoje que provavelmente ele custa 60 mil reais, cara. Essa é grana pra cacete. Tô chorando já por causa desse dinheiro. Mas, irmão, você vê, eles nem me falaram o preço do Arena. Eu já tô dentro. Eu já tô dentro porque eu sei o quanto o Empretec me entregou. Por favor, procura e faça o Empretec. Eu tenho certeza do que eu tô falando, porque eu passei e por todas as pessoas que eu já indiquei, eu acho que eu já coloquei mais de 40 pessoas no Empretec, que eu falo, meu irmão, vai... Selo Barretinho de qualidade. Vai lá e coloca nesse sentido. Bacana. Mais alguma coisa eu falo pro Empretec ou podemos tocar? Tá bom já. Show de bola. E aí, o empreendedorismo, desde 2011, ele também virou uma moda, tá? Tem muito empreendedor de palco, que as pessoas começam a falar, né? Quem fala, para de trabalhar pros outros, tu tem que empreender, tu tem que empreender, tu tem que empreender. E legal. E aí eu te pergunto, quero até puxar uma coisa. Sabe uma sacada do Empretec? Teve uma hora lá que eu tinha que fazer uma dinâmica, eu tinha que montar uma empresa no papel lá. E eu montei a empresa com meu sócio. Eu tinha 2 empresas, montei com um sócio, montei lá, eu lembro até hoje, Buzinari Alimentos e agora esqueci o nome do outro, daqui a pouco eu lembro. E aí o cara falou, pô, Barreto, e eu sou competitivo, o Márcio sabe, eu sou competitivo. Ele falou, pô, parabéns aí por todo o trabalho, mas vem cá. Você tem a empresa que o sobrenome é do seu sócio, a tua empresa que é o sobrenome do outro sócio, e quando é que vai aparecer a empresa Barreto? Malandro, eu saí de um dos melhores alunos pro último, cara. E aí todo mundo, é mesmo, Barreto? Pô, tem um cara tão bom aí, mano, mas cadê o empreendedorismo na veia? Porque aqui, ó, num ambiente controlado, você é bonzão mesmo, né? Só que aí depois, eu falei, cara, eu saí de um dos melhores alunos lá pra baixo, cara. Eu falei, cara, como assim, meu irmão? E essa pulguinha atrás da minha orelha ficou aí, adormecida uns 5 anos. Olha que coisa louca. E acho que é legal comentar isso, Rafa, que essa sutileza do Empretec é que muda o comportamento. Sutileza mais ou menos, tá? Porque vai ter hora que tu vai tomar uma voadora nas costas, tá? Que vai tomar. Eu falo que lá pra quarta-feira, se eu te indiquei, tu vai estar xingando minha mãe. No sábado você me agradece, mas lá pra quarta-feira você tá xingando minha mãe. E vamos lá. E aí todo mundo falou empreender, porque empreender é bom. Se você é funcionário, tu é um cocô.
Se tu é empresário, tu é bambambam. E aí, 2 pontos apareceram. Primeiro, não é essa Coca-Cola toda empreender que muita gente fala por aí, tá? É complicado pra cacete, é complexo. Tem muitas vezes que a gente tem invejinha do funcionário, tá? Ai, 13º, ticket, férias, cadê essas coisas? E segundo, eu acho que a gente vive um problema de mão de obra, tá? Mas porque ninguém quer. Não, não é. É porque aquela pessoa que ela se desenvolve e ela tem um quezinho, ela fala, cara, de vez de eu trabalhar como colaborador, eu vou começar a empreender. E aí essa mão de obra de qualidade a gente perde para nossa empresa. Vocês percebem isso? Esses 2 pontos, tá? Tem muita gente que acha que empreender é ter vida boa. E você começa a perceber também que a mão de obra começa a ficar um pouco escassa, porque os melhores começam a empreender nessa parte aí mais de autonomia. Fiquem à vontade aí para escolher. Você tem essa questão de uma história contada por esses empreendedores de palco, de que empreender ele é a coisa mais maravilhosa do mundo, que você, se não for para lá, você não tá no espaço certo. Então, não é isso, né? Empreender, você empreende em qualquer lugar, né? Então, eu, por exemplo, sou empreendedor dentro do Sebrae. Diversos dos projetos que eu toco não foi uma demanda do escritório, né? Não foi uma demanda que o meu gerente está aqui do lado me proporcionou. Foi uma bucha que eu acabei puxando para mim, buchas grandes, viu? Então, empreender é uma questão realmente de comportamento e que você faz. Agora, quando você começa a empreender, você vai se deparar, de fato, com a vida real, que não tem aquele romantismo do empreendedor de palco. Então, você tem que... você é quem faz todas as atividades para o sucesso ou insucesso. E não vai adiantar você pôr a culpa agora no colega, no sócio, na economia, no governo, porque no final o resultado é nota fiscal emitida, é custo, é lucro. Se você emite a nota fiscal e não tem lucro, tá errado. Se você... Então você tem que entender exatamente de todos esses aspectos para você conseguir ter sucesso, de fato, no empreendedorismo. E também nós temos hoje uma complexidade na mão de obra, um tanto por conta de uma falta educacional da nossa população, né? A gente tem aí uma população, a massa de trabalhadores, né? com uma baixa capacitação e também eu entendo também que existe um comportamento latino que é muito ligado ao assistencialismo, né? O cara se enxerga muito dentro dos direitos, mas poucos nos deveres. E aí acaba ali tendo uma dificuldade de você executar as coisas no dia a dia ali dos empreendedores, né? Então, também vejo que existe um problema também no empreendedor que contrata e que não tem processos. E aí o funcionário é ruim porque ele não sabe executar. Mas muitas vezes, né, eu lembro uma vez de um sócio meu, que a gente estava discutindo, né, falando sobre as coisas que deveriam ser feitas, e ele falava assim, com a veia saltando no pescoço, o meu funcionário não faz aquilo que eu peço. Eu falei, mas um dia você contou para ele o que ele deve fazer? Não está escrito, não está colocado. Então também tem aí uma falha muito grande dos empreendedores, que é também desenhar a operação do negócio de uma forma que os funcionários vão conseguir fazer. Então, não tem como você dar autonomia 100% e você tem que conduzir parte dessa operação para que ela tenha êxito no final. Ô, Rafael, sabe uma coisa que você me lembrou? Eu trabalho na Feira do Empreendedor, a gente pode falar dela depois, mas na Feira do Empreendedor eu trabalho num espaço chamado Arena do Conhecimento. Essa Arena do Conhecimento, para aquele que nos ouve, são 6 palcos, cada palco você tem quase 400 pessoas ouvindo, com um foninho ali e tal, e a gente trabalha nesse espaço quase todos os anos. Inclusive a gente teve a honra no ano de 2023, o Rafael Barreto foi um dos nossos palestrantes. Sim, verdade. Ele foi um palestrante na maior feira do empreendedor do mundo. E nessa Arena do Conhecimento nós tivemos um patrocinador, e esse patrocinador contratou algumas figuras que, na minha opinião, desculpa a modéstia, mas são palestrantes, empreendedores de palco. E o que eu percebi ali numa sutileza de percepção de olhar?
Quando eu pego, por exemplo, um Rafael Barreto, que de certa forma tem uma dor e que vive a vida do empresário, nós tínhamos a atenção daqueles que já empreendem, porque eles têm uma conexão forte com as dores de outro empresário, e isso para eles é uma riqueza. Quando a gente tinha aqueles palestrantes de renome ou que tem uma presença de palco muito boa e nada contra, a gente tinha muitas pessoas que estão na feira porque nunca empreenderam e querem empreender. Então eu convido você a mudar um pouco a sua percepção. Se eu puder dar esse conselho para aqueles que querem empreender, numa feira do empreendedor, em qualquer momento da tua vida, dê mais crédito para as pessoas que já estão empreendendo do que para as pessoas que vivem um sonho e vendem um sonho. Sabe, recentemente, para você que nos ouve, para você que nos observa aqui, o Sebrae fez uma pesquisa numa praça em Belo Horizonte e perguntava para as pessoas fazia a seguinte pergunta: para você, o que é empreender? E me surpreendi com a resposta. As respostas eram assim: empreender é ter um carro do ano todos os anos. Empreender é acordar a hora que eu quero. Empreender é trabalhar quando eu quero. Empreender é ter... E aí, eu comecei a perceber que as pessoas têm uma visão... Por isso que esses empreendedores de palco, eles têm a captação de atenção, porque eles vendem um sonho. Empreender, sim, é um sonho. É um sonho, mas que requer... realização. Muita realização. E aí assim, aí eu tava pensando, empreender para mim o que é? Empreender é realizar. Ai, que animal. Né? Isso é importante você entender, porque faz sentido muito mais eu ouvir alguém que vive as dores e que não tenha receio de mostrar para você do que em alguns momentos você ir para um palco e você ver que talvez não seja aquilo que realmente é a vida. Sabe uma coisa que eu percebi no empreendedorismo, principalmente quando eu comecei a fazer a consultoria particular? Eu percebo, eu gosto muito de entrar nas empresas e falei, cara, eu gostaria de estar sentado na cadeira daquele empresário com aquela empresa. 95% das vezes que eu falo isso, aquele cara tem mais de 10 anos de empresa. Então, cara, eu vou falar de várias empresas que eu falo assim, cara, olha que legal, né? Então, por exemplo, Biografia Foto Estúdio. Eu não sei quantos anos tem ali o Carlos, mas acho que tem mais de 20 anos. Eu falo, cara, que empresa? O Carlos está 20 anos. Colégio ABC de Cubatão, cara, se eu não me engano, fez 21 anos agora, né? Porra, eu falo, caramba, hoje eu gostaria de sentar agora na cadeira aveludada da Laide. Eu não tô falando de 21 anos atrás, não, quando ela abriu e tinha mais funcionário do que aluno. Ela tinha 6 funcionários e 2 alunos. E hoje é muito lindo, 21 anos, com várias... A grande sacada é, você vai viver o sonho da Disney, que é aumentar o seu lucro, ter qualidade de vida e tempo livre, que é um game, tá? Eu trabalho como um game. Primeiro game que tu tem que ganhar é o jogo do lucro. Esquece tempo livre e qualidade de vida, irmão. Esquece essa parada aí, meu irmão. Tá ganhando jogo do lucro? Não tá, então esquece, irmão. Vai trabalhar. Aí tu... Não, peraí, eu tô lucrando. Legal. Tá lucrando legal? Tá. Agora vamos trabalhar a qualidade de vida. Psicológico legal, fazer um exercício. E depois você fala, agora eu vou começar a colocar umas pecinhas aqui para eu ter mais tempo livre. Esse é o jogo que eu gosto de jogar. Mas pra tu ganhar esses 3 jogos, irmão, tu tem que ir batendo um chefão por vez. Tu quer surfar essa onda, primeiro tu tem que passar a arrebentação. Se tu tá empreendendo agora, você vai trabalhar muito mais com CLT, velho. Tu vai ter responsabilidade muito mais com CLT. Até chegar nesse momento. Então, empreender também, na minha opinião, não é para curto prazo, tá? Se você tem um pensamento a curto prazo, de repente o teu caso não é esse. Até porque o CLT é justamente isso. Você começa a trabalhar hoje, daqui a 15 dias você recebe o vale. Olha quanto... Em 15 dias você recebe o dinheiro. Olha como é curtíssimo o prazo. Empreender, às vezes, leva 1 ano para você começar a chegar no ponto de equilíbrio. Tem empresas que são 3 meses, 6 meses, mas tem empresas que demoram 1 ano para chegar no ponto de equilíbrio, é tu parar de injetar dinheiro na empresa. Então toma um pouquinho de cuidado com isso, tá? Agora, eu quero voltar um pouquinho sobre a mão de obra, porque inclusive tivemos uma discussão numa rádio que a gente foi, que concorda essa escassez de mão de obra por falta de aprendizado e também por causa disso. Mas, empresário... Eu conheço empresas muito boas que não faltam mão de obra. Por quê? Porque a cultura dos caras é forte. Se você tiver uma missão, visão e valores organizada e vivida, não é para estar na parede, é vivida, o pessoal tiver um ambiente legal para trabalhar, você ser um cara legal e pagar bem acima da média, tá? Se tu pagar a base, agora se tu paga um pouquinho acima da média,
a coisa fica diferente. Por exemplo, no Instituto Thiago Aras, de um colega, um amigo nosso e um cliente meu, cara, a gente colocou a remuneração variável lá. Hoje um personal trainer às vezes ganha 20% a mais que o seu salário por causa da remuneração variável. E o que está acontecendo? Eu estou trazendo os melhores personal trainers pro cara. Olha que lindo isso. Então, legal, mas não adianta ficar botando a culpa do mercado de mão de obra, não. Agora eu quero trazer um negócio que você falou. Quer complementar alguma coisa? Não, na verdade, por favor. acho que, assim, Rafa, a gente teve uma rádio esses dias e o Rafael foi muito lúcido em relação a isso. É óbvio, existe sim uma escassez de mão de obra. Esses dias, eu não sei se eu te contei isso, mas eu estava conversando com um grande construtor aqui de Santos e ele chegou e falou assim para mim: vocês precisam investir em qualificação técnica. Veja você, eu pago o dobro para um mestre de obra do que para um engenheiro. Quer dizer, então ele tem certa razão, a ausência de mão de obra. Mas, por outro lado, acho que e outra coisa também que você sempre fala, Cruz, da subida da Serra das Mentes Brilhantes que sai de Santos e vai para São Paulo por conta de uma valorização um pouquinho maior. Claro, E tem um outro ponto também que me chama a atenção, para você que nos ouve que é empresário, às vezes o custo de uma rescisão é muito maior do que um custo de contratar uma empresa para fazer um processo seletivo. Então, às vezes, essa questão de custo não é bem avaliada pelos empresários, porque eu cheguei aqui e, de repente, o meu sobrinho quer que eu contrate ele e depois o custo de rescisão dele é muito maior do que você tentar contratar uma empresa que faça um processo seletivo adequado. E não só o processo, o Rafael acho que citou muito bem, a valorização. E essa valorização não só em termos salariais, o Rafa teve um exemplo fantástico de participação nos resultados. Existem outras formas de você atrair e reter talentos, mas para isso também tem a parte do empresário, aliás, tem a parte do empreendedor, né? Porque empresário você já é, mas da parte do empreendedor, porque teoricamente empresa é gente e gente precisa ser os melhores, até porque a tua empresa é tua vida, ela leva pão para tua casa, então a ideia central aqui é fundamental que o empreendedor também tenha a sua parcela de responsabilidade em relação a isso. Falando nisso, né, cara, empresário, tu abriu um CNPJ, tu é empresário, tá? E empreendedor tem a ver com comportamento. Eu quero puxar algo que você comentou aqui e eu falo muito isso. Ter um mentor é muito barato. Ter um mentor é muito barato. Eu tenho vários. O problema é que tu quer ter o Pablo Marçal como mentoria. Eu vou falar aqui, tá? Eu gosto do Pablo Marçal. Eu sou fã do Pablo Marçal. Não tô falando mal nenhum. Porque agora tá uma grande sacada de falar porque o cara tá falando isso. Até as bobagens que ele pseudo tá falando é uma forma dele se comunicar e aparecer mais pra mais gente, tá? Então eu sou fã do Pablo Marçal. Só que é o seguinte, ele é um cara que tá hypado, ele é um cara que tá muito grande e pra você conseguir almoçar com o cara hoje custa R$5.000. Ponto. Final. Acabou, tu tá ali pelo tempo. Cara, eu vou falar pra você. De repente, o teu vizinho de porta, ele pode hoje te ensinar mais conteúdo que o Pablo Marçal e ele não vai te cobrar absolutamente nada. De repente, o teu pai, o teu tio, eu sou mentor dos meus sobrinhos. Eu faço questão de ser mentor dos meus sobrinhos. E a gente tem uma regra lá. Eu tenho 44 anos, eles têm 24, 26 anos. Eu falei assim, meu irmão, eu só vou mentorar vocês se vocês me prometerem uma coisa. Com 44 anos, vocês vão ser muito melhor que o tio de vocês. Porque eu não tive esse cara, né? Eu tive meu pai que era um corporativista. Falei, combinado? Combinado. Agora vamos para a segunda regra. Quando vocês tiverem 44 anos, meus filhos têm 24. Meus filhos vão ser muito melhor que vocês. E aí a minha família vai explodir daqui a 200 anos, 100 anos. Cara, o mentor tá dentro da tua casa, o mentor tá dentro da tua empresa, o mentor tá dentro da tua igreja, da tua escola. Cola num cara que tem uma experiência que você não tem. E como o Márcio falou aqui, velho, de repente não é um, de repente são 2 ou 3. Sabe vários mentores que eu tenho? Meus clientes. Cara, desde a época que a gente se conhece, eu emagreci 18 quilos, Márcio Cruz. Como? Eu peguei eles. Eu emagreci 18 quilos. Como? Comecei a trabalhar para uma nutricionista. Ela falou, Barreto, faz isso. Ó, eu ganhando dinheiro, eu trabalhando para a mulher, ela falou, Barreto, mas faz isso aqui diferente. Faz isso aqui diferente. Ó, bebe mais água. Aí eu vou trabalhar com o Thiago Aras. Ele fala, Barreto, faz um exercício assim, ó. Quando acordar, faz assim. Cara, aí você começa a melhorar de vida. Aí eu começo a aprender a investir com um cliente meu que tem uma assessoria de investimentos. Então, cara, hoje em dia mentor tá fácil. Pedrão, tem quantos anos?
Pedrão tem 26 anos, cara. Hoje eu peço pra ele, velho, e aí, me dá um toque. Como é que eu faço um vídeo legal? O que que eu tenho que fazer? Me passa um negócio. Cara, eu tenho quase o dobro da idade do maluco e o maluco de 26 anos é meu mentor nessa parte de audiovisual. Procura mentores, cara. Então, não sei se vocês querem comentar algum mentor, alguma coisa de vocês. Posso falar Não? um exemplo? Claro. Que, Rafael, teve um caso uma vez, eu vi uma palestra. Você lembra aquela história que o Empretec disse que o empreendedor de sucesso quebrou em média 3 vezes, né? E a palestra desse rapaz era o sucesso do fracasso. E ele teve uma frase muito peculiar, sutil na palestra. Ele dizia o seguinte: o lugar onde eu mais perdi dinheiro foi atrás do balcão. Vou repetir. O lugar que eu mais perdi dinheiro foi atrás do balcão. E óbvio que depois ele explicava que o fato dele não se permitir, por exemplo, frequentar um BNI, frequentar um Rotary, frequentar um... Não precisa ser clubes de serviço, mas exatamente tudo o que você falou meio que fechou a cabeça para aquele mundo daquela empresa. Ou seja, ele só vivia atrás do caixa da empresa e possivelmente a visão que ele tinha da empresa era muito limitada, e a ausência de um mentor que às vezes está aqui num jantar do Rotary, ou está num encontro do BNI, ou está no Sebrae, ou está com o Rafa, ou está com qualquer outra pessoa, é essencial. Essencial. E no final da frase, ele citava um escritor português chamado José Saramago, dizia o seguinte, que para entender da ilha é necessário sair da ilha. E isso é fundamental para o mundo empresarial. Recentemente, eu estava num shopping almoçando aqui no Gonzaga, e eu deixei uma salada de lado no celular, a vida é assim, e uma pessoa chegou e falou: olha, tem algum problema com a tua salada? Eu falei: olha, eu achei que tá um pouquinho vencida, mas tá tudo bem pra mim, obrigado, tal. Logo depois, chegou uma pessoa pra mim e falou: olha, o senhor prefere uma água ou um refrigerante? Eu falei: olha, prefiro nada, mas se você puder trazer uma água, ótimo. E ela veio, e o dono veio e falou assim: olha, muito obrigado, porque a salada realmente não estava legal, e a gente, pela tua experiência, pôde tirar o cardápio dali. Veja que esse empresário saiu da ilha, ele saiu de trás do balcão. E é exatamente isso que o Rafael está dizendo, ou seja, ter um mentor ou ter vários mentores é essencial, essencial, em qualquer momento. Então, atrás do balcão, repito, é o lugar onde aquele empreendedor e vários empreendedores mais perdem dinheiro. Agora, você de repente vai estar pensando e você fala: cara, não tenho ninguém para me espelhar, não tenho nenhum mentor. É porque você se acha a última bolacha do pacote, tá? Você acha o lírio do deserto. Esse Rafael Barreto que vos fala em 2012 era esse idiota. Em 2012 eu fiz um curso de coach, que aí perguntou quem são os seus mentores. E eu deixei o exercício em branco, porque eu achava que eu não admirava ninguém. Quer dizer, eu não admirava ninguém. Por quê? Porque eu me achava o fodão, eu me achava o cara. Inclusive, em 2012, o meu gerente já era Paulo Sérgio Brito Franzos, que hoje é um dos meus mentores. Em 2012 não era. Olha que coisa bizarra. Então, assim, eu adoro quando a gente fala sobre, na psicanálise, que não se humilhe, é se humilhe. Pode deixar, Marcão, tem outra aqui. Não se humilhe, se humilde. Você precisa praticar mais o exercício da humildade. Então, se você não está achando ninguém à tua volta que tem condições de ser teu mentor, primeiro de tudo, baixa a tua bola. Segundo, de repente, isso acontece demais, de repente você só está procurando lugares onde você seja um cara mais experiente para você ter essa sensação de eu sou o bonzão, onde o correto é pelo menos algumas mesas. Vamos fazer aquele jargão, né? Tu ser o mais burro da mesa. É tu sentar, entendeu? E falar: cara, eu tô viajando as coisas que estão acontecendo aqui. Vamos falar de Feira do Empreendedor. O que é isso aí? O que é a Feira do Empreendedor? Feira do Empreendedor é uma grande oportunidade para empreendedores estarem lá, expondo seus negócios. Então a gente tem a possibilidade de que os empreendedores acessem os espaços, comprem os espaços que existem na feira, e lá se gera muito negócio. Então imagina quantas visitações nós temos, Marco? O último foi 112 mil. 112 mil pessoas passando em 3 dias de feira, 4 dias de feira, que a gente tem ali de todos os tipos de buscas que essas pessoas estão lá. Então imagina assim, quem sai um dia de casa para visitar uma feira de empreendedorismo, ele não está indo lá muito para entretenimento, ele está buscando negócio.
E ali ele consegue fazer inúmeros negócios, porque lá você tem fornecedores de números de vários tipos de segmentos, você vai ter franquias, você vai ter novas tecnologias, uma série de conteúdos fantásticos de toda a área de gestão, empreendedorismo, inovação, startups. Então imagina que se você quer empreender, a Feira do Empreendedor, ele é o espaço tanto como oportunidade de negócio, para que você contrate a feira, para que você leve o seu negócio para mais de 100 mil pessoas, como também de você passar dias agradáveis ali, tendo uma imersão em um monte de negócios, um monte de possibilidades que você tem lá. Então a Feira do Empreendedor, ela gera muito negócio ao longo dos dias que ela passa, e ela lhe permite ali encontrar inúmeros negócios para você ter de ideia e trazer para casa. Acontece todo ano, né? Todo ano. Todo ano. Então, é importante também para você que hoje não tem interesse em expor nesse momento, mas que conheça a feira. Ela acontece aqui, a gente tem a sorte, ela é bem próxima a nós, ela acontece no Expo Center Imigrantes. A gente nem precisa entrar muito na cidade de São Paulo, a gente já encosta ali naquele pavilhão enorme. Esse ano vai ser de 11 a 14 de outubro, são 4 dias de feira. A gente vai ter ônibus saindo da Baixada Santista inteira para levar você gratuitamente à Feira do Empreendedor. Quando chegar mais próximo, a gente passa para o Rafael aí para que ele possa nos ajudar a divulgar. Então, vá visitar a Feira do Empreendedor. E uma outra coisa que o Cruz disse, todas as ações do Sebrae, elas são muito subsidiadas. Veja, se você tem um negócio que está no momento de escalada e que é B2B e que você quer se projetar, hoje, por cerca de R$ 4.000, você compra um stand na Feira do Empreendedor. É óbvio que esse valor de um stand ali de 6 metros quadrados, tal, mas se você pesquisar qualquer feira na cidade de São Paulo, isso às vezes não chega nem a 10% do valor. Ou seja, desses R$ 4.000, muito provavelmente o Sebrae está pagando quase 1.800 para que você coloque a sua testeira. Porque não sei se você sabe, mas uma feira em São Paulo, para cada nome de empresa, tem um valor a ser pago para a Prefeitura de São Paulo. Então, além disso, em 10 vezes de R$ 400 para que você tenha o teu nome, a tua empresa exposta na maior feira do empreendedor do mundo. Nesse período, nessa feira especificamente, nós esperamos 150 mil visitantes. Eu gosto de ir na feira, então já palestrei na feira. Ano passado eu quase montei um stand também. Não montei porque também não estava conseguindo entregar mais, aí eu vou fomentar mais, porque vai fomentar, se tu fizer, vai fomentar, então que adianta fomentar se eu não vou conseguir entregar no primeiro momento. Então é um problema mais meu do que do ambiente. Agora, o que é legal lá? O legal às vezes de ir é ir com a mente vazia. Ir com a mente vazia, porque tu começa a ver o que está acontecendo no mercado. Então, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi sobre BPO financeiro, que agora está muito forte, foi lá. E eu tô falando isso quando eu ainda era funcionário. Em 2016, se eu não me engano, eu fui lá, pô, BPO, o que é o BPO financeiro? Não, é terceirização financeira. Eu falei, mas isso vai dar certo, fazer o financeiro em outra empresa. E hoje, cara, BPO financeiro tá bombando aí. Então lá você consegue antecipar. É como você ler inglês, falar inglês, e você lê o livro lá, ainda não foi traduzido para o Brasil. Não foi traduzido para português, ou seja, tu tem as informações antes das coisas que estão acontecendo. Então, tudo de empreendedorismo, tudo quanto é novidade, tanto de pessoas terceiras que contratam stand do Sebrae, como o próprio Sebrae que traz uma porrada de palestra, um monte de coisa legal, vai estar lá. Gratuito, com auxílio de transporte. Então, de novo, por que não separar um dia do teu mês? Quando é que vai ser? Outubro. De 11 a 14 de outubro. 11 a 14 de outubro. Então, por que você não passar o Dia das Crianças? Não, o Dia das Crianças, de repente, não, né? Se eu for, minha esposa me mata. Mas por que não dia 11, dia 12, dia 13, dia 14? Um dia para você aprender. Lembra, o aprendizado não é apenas curso, tá? O aprendizado é uma boa leitura, o aprendizado é você ir numa feira, evento, então tem um monte de jeito aí para você trabalhar. Além da Feira do Empreendedor, além do Empretec, o que mais tem de produto e coisa interessante para o empreendedor lá? Eu sei que tem uma porrada delas, mas assim, as coisas mais importantes, as maiores procuras, porque às vezes o cara não sabe o que o Sebrae faz. Bom, eu acho legal a gente destacar a maneira como o Sebrae trabalha, porque daí gera um entendimento amplo para os empreendedores, né? Então o Sebrae ele tem
ali projetos que atuam com setores, segmentos da nossa economia, né? Então a gente consegue trabalhar grupos de empreendedores que têm problemas em comuns, precisam se desenvolver. A gente tem ali projetos específicos que são voltados para startups, para inovação, para tecnologia. E temos ali os nossos cursos que a gente oferece de forma geral, que são abertos a qualquer um. Mas é muito importante que o Sebrae ele tenha uma atuação cada vez mais forte no conceito de construir comunidade, né? Da gente ter ali um ambiente em que você entra e faz parte de um grupo que vai se desenvolvendo, um grupo de amigos mesmos. Quem tem a experiência de passar pelo Sebrae, ele percebe que é diferenciado o nosso trabalho, né? Você tem ali um atendimento que ele é bem diferente do que acontece em outros lugares que a gente é acostumado. Muita coisa, como o Marco disse, subsidiada, né? O Sebrae ele é melhor que pegar dinheiro emprestado do pai, né? Que pro pai você vai ficar devendo um favor, né? Lá a gente, de fato, não vai ficar te cobrando muito. É você que vai ter a sua responsabilidade ali de executar. Então a gente tem ali dentro do Sebrae diversas oportunidades para vários segmentos de negócio para que você consiga participar. E aí a gente tem questão de acesso a mercado, né, para a gente poder levar para feiras, fazer rodadas de negócio, fazer com que você venda mais. Hoje o Sebrae está numa pegada cada vez mais forte de aumentar o faturamento do empreendedor, até com metas estabelecidas pelo nosso governo federal, e também fazer com que ele tenha uma diminuição dos seus custos, né, que ele consiga ali operar, melhorar os seus processos internos para que seja mais eficiente nas suas entregas e com isso aumente seu lucro. Sabe quando eu sempre falo para os consultores lá, né? Quando você vai no médico, ele faz aquela anamnese que chama, né? E ele vai meio que mapeando as possíveis causas daqueles sintomas. E aí eu sempre falo para os consultores, olha, se a gente pegar nosso portfólio e planilhar ele, dá mais ou menos 3.000 produtos. E não dá para comunicar para o mercado 3.000 produtos. E o que eu digo para eles sempre é o seguinte, olha no olho do empresário, e vocês têm que pegar daqueles 3.000 remédios, entre aspas, e colocar o remédio que, de certa forma, vai causar o melhor resultado. E aí eu sempre digo, ontem eu estava atendendo um empresário, e a maior dor dele era a conta de luz. E aí, o que o Sebrae tem a ver com isso? A gente já contatou um produto chamado Sebrae Tech, do Senai, que vai colocar os engenheiros na empresa dele para avaliar todos os seus equipamentos e propor um projeto de eficiência energética. Quanto custa, Marco? R$0. R$0, ou seja, uma padaria que tem os custos, os engenheiros do Senai vão medir todos os equipamentos para ver se algum precisa ser trocado em função do seu consumo e vai propor para ele, olha, ou você coloca eólica ou fotovoltaica, enfim, uma proposta para ele. Por outro lado, esses dias eu estava numa cooperativa médica aqui. Deixa eu só te interromper, segura aí a cooperativa médica. Não tem custo para o empresário, tá? Porque o Sebrae paga, e assim, eu cheguei a pegar projeto do Sebrae Tech que não tinha custo, ou na época tinha um custo de 25% para o empresário, né? Na minha época, e eram assim, notas de R$70 mil, onde o empresário às vezes pagava 7, 12, às vezes não pagava nada. Então assim, existe um custo pesado que o Sebrae paga, mas para você, empresário, melhor muitas das vezes sai, né? Desculpa ter te cortado, mas eu achei importante tocar nesse assunto. É fundamental isso. O outro exemplo extremo que eu ia dar é um atendimento a um médico que tem uma clínica médica e que, no caso dele, o que resolveu foi uma planilha de fluxo de caixa. Não vou citar o nome, mas veja, ele tinha um faturamento na ordem de 70 mil e ele estava no cheque especial em cerca de 30 mil. E uma planilha de fluxo de caixa resolveu a situação daquele médico para que ele tivesse o melhor resultado. Eu dei 2 exemplos extremos para dizer para você que quando você chegar no Sebrae, você vai ser tratado como único. E quem tem o dever de saber os 3.000 produtos, o que mais vai ser impactado para você naquele momento, ou uma escala de produtos, são os nossos consultores, somos nós que fazemos isso para você. E é legal, né? Eu uso muito esse exemplo também, né? Porque eu vim da escola Sebrae. Então, cara, eu falo que eu sou o clínico geral. É isso aí. Então, o consultor de atendimento, ele é o clínico geral. Ele senta, ele percebe. Aí ele percebe que
você tá com um problema sério em ossos, né? Então ele vai te mandar, né? Vai, olhos, oftalmologista, que foi o que eu lembrei. Ossos eu já não lembro mais que é ortopedista. Então, aí beleza. É a mesma coisa. Eu, como clínico geral, olho e falo, puta, o problema é marketing. Temos um especialista em marketing, se chama César Osamu. Beleza. Os nossos japoneses são mais criativos. Opa, inovação. Temos nosso especialista em inovação. Então, o que é legal é que somos clínicos gerais, cada um com a sua especialidade. Na época, a minha era qualidade. Então, assim, opa, processo, produção, qualidade, é o Barreto. Então, a gente troca os clientes segundo a nossa especialidade. Então, vamos lá. Você precisa aprender sobre gestão financeira. Vai no Sebrae fazer ou consultoria individual com um cara que me ensinou muita coisa que eu sei de finanças, que é o Rodrigo, ou então faça uns cursos. Eu não sei se o nome é o mesmo, tá? Mas na época eu fiz um curso de 4 semanas, se não me engano, 16 horas, chamada Na Medida Gestão Financeira. 50% da minha consultoria de finanças vem nesse curso. Cara, eu fiz um curso de 16 horas, que é barato demais, e eu uso 50% da minha consultoria financeira, é o que eu aprendi nesse curso. Se você aprender esse curso, você não precisa mais. Consultorias individuais. Se você é microempreendedor individual, você precisa estar no Sebrae. Tá? Todo microempreendedor individual que passa por mim vai cair no colo da Camila, que é uma especialista em microempreendedor individual. Inclusive, já fico aqui para ficar feio para você falar que não, tá? Eu gostaria da Camila aqui para falar só sobre microempreendedor individual, entendeu? Ela é fantástica. Eu queria ela e mais um para falar só sobre MEI. Acesso a crédito. Meu amigo, tem Desenvolve São Paulo, tem Banco do Povo Paulista, tem o Pronamp. E, cara, é muita coisa. Vai no Sebrae que eles têm orientação, tem até o caminho das pedras para tu ir. Legal? Comunidades setoriais. Opa, lá tem a equipe o grupo de alimentação fora do lar, o grupo de educação, tem o grupo de... E, cara, essas pessoas, além de ter todo esse aprendizado, também tem o quê? Tem a troca entre eles, que eu conheço pessoas até hoje dos grupos setoriais. Rodada de negócios. Tem coisa mais gostosa fazer uma rodada de negócio em 1h30, tu conhecer 30 pessoas, 40 pessoas, trocar cartão. O Sebrae Tech, que ele acabou de falar que é sensacional. O agente local de inovação ainda está em... Agente local de inovação, cara, é pegar uma pessoa para ir na sua empresa, ou vice-versa, depende do projeto, como está na época, e ele vai fazer uma espécie de diagnóstico já para ajudar o consultor de atendimento a colocar o produto correto. Então, se o consultor de atendimento ali é o clínico geral, vamos dizer que o agente local de inovação é o enfermeiro que vai coletar teu sangue e fazer a análise. Tudo isso ou é gratuito ou é muito barato. Muita gente me pergunta, Barreto, por que tu fala tanto do Sebrae uma vez que o Sebrae é teu concorrente? Porque você vende consultoria e o Sebrae vende consultoria também. Cara, o Sebrae não é meu concorrente nem de longe, velho. O Sebrae, ele entrega um trabalho, a missão dele é fomentar o empreendedorismo. Eles simplesmente trazem muito. E quando você é picado pelo bichinho do empreendedorismo, quando você precisa de mais, ele não pode focar apenas no teu negócio. Aí, de repente, você precisa usar outros serviços como o meu. Então, muitas pessoas que eu não posso atender, eu passo para o Sebrae. E o Sebrae não me indica por motivos da política do Sebrae. É até importante falar isso, tá? Motivos da política do Sebrae como um estatuto como empresa privada, tá? Porque o Sebrae não é público, tá? Os funcionários de lá não são... E se eu estiver falando alguma bobagem, vocês me corrijam, tá? Por favor. O Sebrae, ele não é... As pessoas que estão lá não são funcionários públicos, tá? Eles são CLTs, eles fazem um trabalho como qualquer outro, não é funcionalismo público. Mas eles têm a política deles e uma das políticas é não indicar. Então, o que acontece? Só que como eu estou no meio, como eu participo do coworking deles, então eles montaram um coworking muito legal, que foi inaugurado faz pouco tempo, né, Marco? Sim. O coworking tá lá, eu tô lá, vai ter um curso, eu participo. O que acontece na hora que o Sebrae não tem um remédio dos 3.000 para atender aquele cliente? Quem é que tá lá? O Barretinho. Então, assim, o Sebrae, ele não é concorrente de uma agência de marketing, ele não é concorrente de uma agência de contabilidade, ele não é concorrente de uma consultoria de perfil financeiro. O Sebrae, ele é um grande parceiro, ele é uma grande mãe fomentando bastante coisa pra gente nesse sentido. Não sei se ficou faltando falar alguma coisa sobre
essa parte do Sebrae? Na verdade, eu me lembrei quando você falou dos grupos setoriais, que são grupos, restaurantes, educação, enfim, empresários do mesmo setor. Eu me lembro de um amigo comum nosso, chamado Márcio Moreno, e era um grupo um grupo de saúde. Tinha dentistas, enfim, tinha um conjunto de pessoas lá que tinham empresas relacionadas à saúde, e eles estavam tomando café. E eu vi que eles estavam muito felizes. Olha, por que eu não vim antes? Foi muito bacana, não sei o quê, não sei o quê. E o Moreno estava conduzindo esse grupo. Eu falei, Moreno, o que você fez com o grupo? Ele falou, Marco, eu fiz pergunta. E aí caiu um pouco da ficha. Quando esses grupos se reúnem, o maior conteudista são eles mesmos em alguns momentos, né? Primeiro de tudo, Márcio Moreno é um vagabundo, tá? Foi o meu primeiro amigo, foi o cara que me ensinou do Sebrae, tá? E, cara, eu sou muito grato a esse cara, meu amigo. Pena que a gente faz tanto tempo que a gente não para as nossas resenhas, né? Hoje. Vai dormir na casa dele hoje? Manda um beijo para aquele vagabundo. Mas é um grande amigo. E por isso que nós do Sebrae, de novo, né, me vestindo a camisa, a gente não é professor, a gente é facilitador. A gente não faz nada, a gente só facilita o conhecimento aqui, ó. A maioria das vezes os nossos cursos são em U. Para quê? Para facilitar o que a gente chama de CAV, ciclo de aprendizagem vivencial. Não é escolinha. Lógico, tem momento que a gente não consegue fazer em U porque é muita gente, mas quando dá a gente faz em U para quê? Para um tá olhando para o outro e tá aprendendo com o outro. Isso é sensacional nesse sentido. Isso é muito legal na paz do Sebrae. Pessoal, se você é empreendedor, você tem que passar lá. Você só tem a ganhar. Eu não vi ninguém que perdeu indo no Sebrae. Não vi ninguém perder emprego. Agora, toma cuidado, porque às vezes tu ouve uma pessoa que falou pra outra, que falou pra outra, que falou pra outra, que, não, meu irmão, tu vai perder só teu tempo. Cara, vai experimentar. Vai entender o que que é. É isso que muita gente fala. Barreto... É o cara que não tem mentor, né? Barreto, tu insistiu tanto que eu fui lá um dia e não consigo ficar longe dos caras mais? Falei, tá vendo? Então vai, experimenta. Eu falo muito de experimentação. Bom, inovação. Já que é a tua praia, Márcio. Eu, quando fui aprender inovação também, que foi no Sebrae, com uma palestra sensacional do Sérgio Gromick, né? Gromick. Tá, ele tá onde agora? Hoje ele é gerente da unidade do Sebrae de Guarulhos. Cara, Guarulhos. animal. Foi o cara que me ensinou a ser gerente, tá? Eu entrei em Itapeva, também tem o primeiro amigo do gerente, Sérgio Gromick. Ele me ensinou sobre inovação, ele fez uma palestra na época que era segundo o manual de Oslo, que é sensacional. E inovação, ao contrário do que você pensa, não é para você ser o bambambam, não, velho. Não é para ser o Mark Zuckerberg, é para sobreviver. Porque se você não inova, você vai perder mercado, você vai morrer. Eu lembro, por exemplo, dos Nextel, né? Então, por exemplo, uma loja de autopeças, qualquer lugar é só Nextel. Cara, eu sinto saudade do Nextel, eu achava legal o Nextel, mas tudo foi transformado pelo WhatsApp. Imagina você não querer ir pro WhatsApp e ficar no Nextel. Isso daí é só um exemplo, né? A gente tem 250 mil exemplos para isso. Então, inovação não é uma questão de diferenciação, Márcio. Inovação é algo que você tem que realmente fazer, pensar todos os dias. Me conta um pouquinho sobre isso. Bom, a McKinsey, ela criou um framework que ela fala horizontes da inovação. Então, ela traz 3 horizontes. Imagina assim, eu tenho que, antes de fazer qualquer coisa, criar eficiência operacional. Então, o início você vai dedicar 70% do seu tempo para gerar eficiência operacional. E aí você leva a inovação na construção de modelos de processos, de melhoria, de novas formas de atendimento. Então, tá lá no seu operacional, no seu processo cotidiano, para que você consiga entregar. Então, 70% do seu tempo. 20% do seu tempo você vai se esforçar na construção de novos mercados. Então, imagina assim, eu tenho os produtos que eu já realizo hoje. Como que eu consigo vender para novos mercados o mesmo produto? Ou como no meu mercado, que eu já atuo, eu consigo trazer novos produtos para esse mercado? Então, você está agora gastando 20% do seu tempo ali. E aí você vai para a disrupção, que é os 10%, né? Que é achar um modelo de negócio ou um produto que realmente seja o WhatsApp, que ele faça a diferença na vida do empreendedor, na resolução do problema do consumidor e que vai colocar você no próximo patamar. Então, a inovação, ele é um processo dentro da empresa, né? Ele não é aquilo que a gente imagina, né? Do Zuckerberg, do CEO da Apple, não me fugiu o nome dele, Da Apple, Steve Jobs. Steve Jobs, né? Que são
caras fantásticos, realmente visionários no mundo e que criaram e modificaram a maneira como nós vivemos hoje. Então, eu acho que boa parte do que nós evoluímos como tecnologia, como mundo ali, está dentro daquilo que foi o Steve Jobs ali, né? O Steve Jobs ele criou uma plataforma que ele colocou o mundo na nossa mão. Então, imagina que o McLuhan, né, ele fala que tudo que a gente cria é uma extensão do nosso corpo físico. Então, ideias, concepções, tecnologia, qualquer coisa que você tem, que a gente usa, ele é uma extensão do nosso corpo físico. E a Apple trouxe para a nossa mão o mundo por conta dessa invenção do smartphone. Então, a inovação ela está muito ligada a um exercício diário dentro do seu negócio, de olhar para o seu consumidor e compreender quais são realmente as dores que ele vive. E aí criar soluções que fazem sentido para esse cara, para que ele consiga melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade dos negócios, melhorar aquilo que está na dor do dia a dia, né? Então, a inovação, de forma geral, é isso. E aí a gente tem duas formas de fazer inovação. Ou eu trabalho internamente dentro do meu negócio, que a gente chama de P&D, né? Tá ali da minha estrutura para produzir a minha tecnologia de forma fechada, ou eu trabalho isso de forma aberta. Qual que você acha que é mais eficiente? Pô, agora tu me pegou. De forma aberta ou dentro do meu negócio? Eu não sei, eu vou falar, eu acredito que dentro do meu próprio negócio é mais eficiente. Tô errado? Errado. Manda aí. Por quê? O que acontece? Pensa assim, você dentro do seu negócio, você vai estar dentro do seu time, dentro de um viés. Às vezes você traz um especialista que ele te tira fora daquele seu mundo e ele trabalha com você algo mais ligado àquele aspecto. Agora, quando você está dentro do seu negócio e você trabalha com um parque tecnológico, com uma universidade, com um outro grupo de empresas, com o Sebrae. Com o Sebrae, você traz você pega a sua caixa de ferramenta que está fechadinha ali, abre ela e começa a colocar mais um monte de recurso dentro dela. Que nada mais é que antigamente a terceirização, cara, porque a terceirização, né, hoje em dia os investidores anjo, né, que a gente chama de smart money. Cara, o mais importante não é o money, é o smart. É o conhecimento que o cara traz. E aí, com essa universidade, com o Sebrae e tudo, porra, perfeito, cara. Então, a inovação aberta, ela é o que faz com que a inovação ela amplie a sua velocidade de entrega e crie soluções fantásticas. Sabe que ouvindo essa explicação técnica fantástica aqui, eu me lembrei de uma empresária do interior do estado de São Paulo que tinha uma loja de roupas femininas e masculinas, mas o seu grande público era feminino. E ela contando que aos sábados ela ficava extremamente incomodada quando as mulheres levavam seus namorados e maridos para a loja. E não sei se é da época de vocês, mas não sei se já foram numa loja de roupa com a sua mulher. É algo que não é legal, né? Enfim. E esses maridos ficavam extremamente incomodados. Ela pegou um espaço e colocou lá uma mesa de sinuca e uma máquina de chopp e chamou de estacionamento de marido. E aí eu fico imaginando, isso é inovação? Quer dizer, tem tecnologia? Então, talvez, eu não estou dizendo para você fazer, até se alguém fizer isso em Santos, o Márcio Moreno e o Márcio Cruz e as esposas dos respectivos só vão comprar nessa loja, né? Mas, assim, em alguns aspectos e em negócios tradicionais, a gente pode colocar inovação tecnológica, que é fundamental, mas também inovações de uma percepção do que está acontecendo no momento, né? Inovação tem a ver com resolver problema. Perfeito. É isso. Pessoal, muito legal. Por favor. Aí eu quero agora, né? Você é o nosso entrevistador, mas eu quero agora lançar um desafio para você. Como que tu escala o seu negócio? Como é que escala o meu negócio? Você estava reclamando aqui, putz, eu não posso aumentar a demanda porque eu não consigo entregar. Sim. Cara, já trabalhei de algumas formas, né? Então, por exemplo, uma delas é multiplicar conhecimento. Então, eu tenho alguns consultores que trabalham para mim, mas mesmo assim é uma escalabilidade muito demorada por causa do treinamento e a parte digital, que é para onde a gente consegue ir, né? Tanto com consultorias digitais como com cursos de prateleira. Mas é todo aquele lance de passar a arrebentação para surfar onda, né? Todo mundo hoje fala muito, por exemplo, de fórmula do lançamento, que eu tive um mentor chamado Érico Rocha, sensacional,
E realmente eles têm os cases. Ele consegue entregar um case por dia de pessoas que fizeram 6 em 7, mais de 100 mil reais em 7 dias. Ele consegue entregar um case por dia. Ou seja, o cara tem conteúdo e o cara tem prova social? Não tem. Tem. Só que aí, estatisticamente falando, quantos caras fazem o curso dele? A gente está falando de menos de 5% são as pessoas que entregam. Ah, então o curso dele não é bom? O curso dele é ótimo. Só que tu tem que estar passando essa arrebentação, que muita gente fica no caminho. Esse é meu caminho agora, ô Márcio. Só não vou me estender nesse sentido, que até depois é um papo pra gente ter cada vez mais, por causa do horário. São 11h45 e eu vou pedir para vocês 3 pontos, né? Primeiro de tudo, ficou alguma coisa que vocês gostariam de falar que vocês não comentaram? Eu queria falar uma coisa que me chamou muito a atenção, Rafa, dessa história de inovação aberta. Há uns 2 anos atrás, uma grande empresa do Porto, através de um grupo chamado Associação Comercial Jovem, fez um movimento chamado Hackathon. É Hackathon, né? Foi. Um hackathon. E ela falou, olha, o meu grande problema é no show e atrasos de caminhões para chegadas no porto. E jogou isso para um grupo. E cada universidade montou um grupo de profissionais ali, mentorados por um professor. E, pasme você, mas estima-se que de prejuízo essa empresa teria de 8,5 milhões a 9 milhões por ano por conta desse problema. E a gente viu um grupo do SESI e Senai Que era um convidado. que resolveu o problema do cara. Uma disputa e que resolveu. E aí eu acho que é o modelo de inovação aberta que você estava falando, e que resolveu o problema da empresa. De 8,5 milhões de reais anuais. Então, assim, o processo de inovação é algo que veio para ficar. E abrir é fundamental, é óbvio que com organização. Rafa, mas eu só queria agradecer essa oportunidade. Passou quase 2 horas aqui que eu nem vi. Exato. Né, e relembrar momentos com vocês, muito especial, um colega de Sebrae. Você tem Instagram, Marco? Tenho. Qual é? É Marco _ SP. Precisa Marco melhorar _ isso, tá? SP. É Marco _ SP. Não é muito comum, né? Mas Show de bola. eu tenho sim. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Pedro. Pedro já conhecia ele pelo podcast do Marcelo. Valeu o podcast, né? Valeu o podcast. É né? muito bom. É o segundo melhor que tem na casa aqui. É o segundo. É isso aí. Prazer estar com vocês. Obrigado. Show de bola. Antes de passar a palavra, Cruz, eu quero falar o seguinte. Esses 8,5 milhões, 9 anuais, é uma coisa que a gente chama de savings. Savings é o quê? É o impacto financeiro de uma inovação, de uma consultoria, de um processo, de um projeto. Se você implementar uma consultoria, um projeto, uma inovação, você tem que procurar os savings, tá? Porque você não está fazendo as coisas apenas para inglês ver. Tem que sempre ter um impacto financeiro. Ah, Barreto, não tem o valor de grana que eu economizei, mas eu hoje trabalho com 3 funcionários a menos no meu processo. Pô, a gente pode fazer a hora homem trabalhada, tá? Ai, cara, eu tô trabalhando com mais qualidade de vida. A gente consegue mensurar tudo isso, tá? Então o impacto financeiro é legal. Antes de passar a palavra para você, Cruz, tem só uma coisa que eu peço sempre pra gente finalizar a sua participação aqui. Se você fosse passar um pensamento para todos os empresários do planeta, um pensamento do Marco Aurélio, fala, cara, eu tenho uma coisa como meu mantra. Qual seria esse que tu passa para todo mundo que para você deu resultado? Você falou, cara, eu fiz isso e deu resultado na minha vida. Teve um momento da vida de um grande estadista, e aí eu não queria falar de clichê não, mas um grande estadista chamado Winston Churchill, que no momento de reconstrução da guerra, ele disse uma frase que me chamou muito a atenção, e essa frase é para todos os empreendedores. Ele dizia o seguinte, é necessário que cada um faça a sua parte para arruinar o mundo. E eu vou repetir, para arruinar o mundo. O empreendedor é aquele que não faz só a sua parte. O empreendedor é aquele realizador que está além daquilo que é a sua parte. Então, para você, para aquelas pessoas que querem empreender, para as pessoas que nos ouvem agora, essa frase, ela precisa ser revertida, né? Você precisa fazer muito mais para mudar o mundo. E se a gente pensar, desculpa me alongar, mas se a gente pensar que a gente representa quase 99% da economia de um país, e aí você pode me entender que realmente nós, empreendedores, nós temos esse país na mão, e não é político, né? Tira o empreendedor e deixa qualquer um candidato, não sobra absolutamente nada de um país. Então, para você, empreendedor, que é o herói brasileiro, que mantém essa economia e que mantém esse país, aí a nossa saudação e nosso agradecimento. Cara, que legal. Eu quero te falar uma coisa, tá, meu amigo? Eu conversei com você e percebi quanto conceitos você trouxe. Você trouxe Churchill, você trouxe
José Saramago, você trouxe um monte de gente que, cara, que legal ouvir a tua literatura aí. Eu te admiro hoje ainda mais do que eu já te admirava por isso daí, cara. É muito cartesiano, é muito gostoso, né? Você trazer os conceitos, os autores, etc e tal. Eu, quando não sei quem é, eu já jogo logo Confúcio, que aí fica fácil. Brincadeiras à parte, mas, cara, parabéns aí por toda essa literatura vasta aí. Márcio Cruz, dá tchau pessoal, passa teu Instagram, e se tivesse um pensamento para passar para todas as pessoas, qual é o teu pensamento aí que deu certo na tua vida? Maravilha. Primeiro, vamos para a primeira parte, né? Agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de bater esse papo gostoso com você, né? Relembrar, como o Marco disse, aí, alguns pontos da nossa história. Eu não estou muito, eu não tô muito no Instagram, mas quer me acompanhar, eu estou no LinkedIn. Então, meu LinkedIn é o meu nome, né? Então, pode me procurar lá, Márcio Cruz. Você vai me achar aí no LinkedIn. E eu acho que o recado que a gente precisa deixar aqui para o empreendedor é um pouco disso que o Marco trouxe aí, né? De como que a gente é responsável por essa parte do mundo, né? A gente foi responsável por estar vivendo o mundo que a gente está vivendo hoje, e agora a gente precisa ser muito mais responsável em reverter isso, né? Então, cada vez mais, o empreendedor ele precisa tomar consciência da responsabilidade dele, né? Vou repetir aqui, uma coisa que eu falo muito, é um absurdo você ir comprar 100 gramas de mussarela e você levar um isopor e um plástico para casa. Isso vai cair, o isopor não é reciclável. Aliás, é reciclável, mas ele tem uma dificuldade muito grande de reciclar, são poucos os interessados dentro desse setor. A gente não tem uma responsabilidade ambiental e isso vai parar nos nossos rios. Hoje todo plástico, tudo que a gente... Se uma mãe amamenta, ela está dando plástico para o filho porque o leite tem plástico. Sim, então a gente tem hoje uma responsabilidade muito grande de construir um caminho em que seja possível a gente transformar, recuperar o mundo naquilo que a gente degradou ele. Então, é importante a gente valorar o patrimônio cultural da nossa região, valorar o patrimônio natural, a gente fazer com responsabilidade, com inclusão, para que a gente consiga melhorar muito a nossa qualidade de vida e também perpetuar aí a nossa vida como espécie. Porque se a gente seguir no caminho que estamos, provavelmente a gente vai ter que sair da Terra, sim, porque a Terra ela vai dar o seu jeito e ela vai nos expulsar. E acho que eu vejo que o empreendedor ele precisa fazer no seu cotidiano, e que foi o caminho que eu segui, de fazer, sabe? Ele tem que, tipo piscina gelada, né? Pula, que daqui a pouco ela tá quentinha, e que é muito importante, uma coisa que a gente falou aqui, de você criar uma rede de ajuda com você, e isso está ligado aos mentores que a gente falou. Então, por técnica, né, que a gente aprende nos cursos que faz, eu construí mentores com características específicas para aquilo que eu preciso fazer. Na época que a gente trabalhava junto, eu nunca chegava para o Rafa quando eu ia construir algo. Eu chegava para o Rafa quando eu ia executar algo, porque daí ele é o pragmático, né? Então ele já tinha esse papel ali para mim, e eu escolhi o Rafa para ele poder me dar esse direcionamento. E eu tenho mentores, como eu falei, tenho vários mentores, e esses mentores eles têm essa característica para mim, né? Então, quando eu quero criar algo, eu converso com um, quando eu quero executar algo, eu converso com outro, quando eu estou no meio de um problema, também converso com outro, e tenho vários mentores que me apoiam há muitos anos, né? E aí uma coisa que o Rafa sempre disse, né? Para você não ser um empreendedor mendigo, né? Putz, quando eu encontro o cara, a primeira coisa que o cara faz é te pedir algo, né? Então, ser mentorado não é isso. Ser mentorado é você trazer um desafio real, respeitar o tempo de quem está te ouvindo, e você retribuir para ele de alguma forma aquilo que ele também te entrega. Fantástico, Márcio. Márcio, muito obrigado pelo dia de hoje, tá? Foi muito legal. Eu tenho o privilégio de ter um pensamento por semana
mas é o privilégio que eu tiro dos pensamentos de vocês, né? A primeira coisa que eu sempre falo do mendigo empresarial, cara, você só pede, você só quer vender, você não ajuda ninguém e você não compra nada de ninguém. Você é o mendigo empresarial e as pessoas se afastam de você, tá? As pessoas não gostam muito de você, a verdade é essa. É uma questão de troca. Você pode pedir, mas você também pode ajudar. Você pode vender, mas você também tem que comprar. Então pensa um pouquinho nisso. Mas o pensamento de hoje é: tenha pessoas físicas e pessoas jurídicas como seus mentores. Vou repetir, tenham pessoas físicas como um Barreto, como um Marco, como um Márcio Cruz, e pessoas jurídicas como uma Essencial, como um Hub Coworking, como um Sebrae, Santos, como mentores, que a tua empresa vai crescer demais e você como pessoa também. É isso, muito obrigado pelo dia de hoje, valeu, valeu, valeu!